Oi, gente, boa noite. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Liga de Dermato. E hoje a nossa convidada é a doutora Laís Alcântara. Ela é R1 de Dermatologia na USP e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre semiologia básica da pele, lesões elementares e coisas que todo mundo tem que saber, não só quem quer dermato, né? Então agora eu passo a palavra para ela. Boa aula a todos. Obrigada, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite. Queria agradecer a Liga que me convidou. Realmente é um tema muito básico, como o nome do título da aula já diz, extremamente básico e de grande utilidade para todo mundo. Ô, Cris, a maioria do pessoal que está assistindo é de que ano da faculdade? Só para eu ter noção, é mais dos primeiros, do meio ou mais do internato? Então, a gente não sabe porque, por causa da quarentena, a gente tá com as aulas abertas, né? Entendi. Então a gente tem gente até de outras universidades assistindo, a gente não tem um parâmetro muito bom. Tá bom. Mas acho que a maioria da galera tá, pelo menos, no ciclo clínico ou terminando o ciclo básico. Tá bom. Então tá bom, gente. Eu vou falar assim, tentar explicar do jeito mais simples, mas também vou exemplificar com algumas doenças. Para quem já tem um pouco de contato, fica bem mais palpável, assim, para entender a parte de lesões elementares, tá bom? Então, eu vou começar falando justamente para vocês da importância do exame físico da pele. Por que eu bato tanto na tecla de olhem a pele do paciente? A pele, além dela ser o maior órgão do corpo humano e ter grande importância nos mecanismos de regulação da temperatura, imunidade, etc., é, a pele ela é uma comunicação, né, do meio interno com o meio externo. Então, é como se o corpo usasse muitas vezes a pele para dar dicas e dar sinais de coisas que estão acontecendo internamente. Então, olhar a pele é uma oportunidade de você entender várias coisas que estão acontecendo dentro do corpo do seu paciente. Outra coisa muito importante é que na dermatologia, a maioria dos diagnósticos ele é eminentemente clínico, essencialmente clínico. Eventualmente a gente vai precisar de exames laboratoriais, exames de imagem e até a biópsia para o exame anatomopatológico, mas a grande maioria dos diagnósticos a gente faz só de olhar para a pele do paciente, que é uma coisa que custa R$ 0, gasta pouquíssimo tempo e, além de tudo, faz a gente aprender muito. Em relação à aprendizagem, às vezes, num primeiro contato, pode parecer muito difícil. Mas a aprendizagem na dermatologia essa curva de aprendizagem se dá por visualização. Para aprender, a gente tem que ver de novo, olhar. E quanto mais oportunidade a gente tiver de ver, mais a gente aprende. Tá bom? Então, começando pelo princípio, a anamnese. Em relação à anamnese, na verdade a ordem anamnese e exame físico, uma coisa interessante para falar para vocês é que algumas literaturas, alguns livros de dermatologia, eles trazem o exame físico antes da anamnese, que é uma coisa meio estranha assim, mas que eu entendo por um lado, porque geralmente quando a gente inicia uma consulta de dermatologia já pela queixa e duração, a gente pergunta, o que a senhora veio fazer aqui, o que te trouxe, o que está acontecendo? Aí o paciente já mostra, doutora, essa lesão aqui, que tá assim, já te mostra já para você olhar. Então, você tá falando que o paciente está olhando. Mas na minha prática, e eu acho que na maioria dos dermatologistas, a gente prefere primeiro sentar, conversar com o paciente, até para ajudar a gente a saber o que a gente vai olhar, o que a gente vai pesquisar, trazer mais ciência, assim, dessa parte. Então, a anamnese, assim, não é muito diferente da anamnese que vocês já estão acostumados aí na semiologia básica, mas eu só vou ressaltar alguns pontos, assim, que é sempre importante perguntar quando você está avaliando uma lesão de pele. Então, primeiro, na história da moléstia atual, perguntar o que desencadeou aquela lesão, se teve um trauma, se teve uma picada de um animal, se foi uma queimadura. Às vezes, eu tive uma queimadura dessa região há 20 anos atrás, sabe? Ter essa história bem detalhadinha e também quais são os fatores de melhora ou de piora ou os que desencadeiam momentaneamente. Então, às vezes o paciente é alérgico, é atópico,
ele já relaciona, se eu faço tal coisa, isso me desencadeia minha lesão. Se eu como tal coisa, desencadeia minha lesão, tá bom? Sempre perguntar relação com outros sintomas sistêmicos, se tem febre, perda de peso, enfim, depois no ISD a gente detalha mais essa parte. Se o paciente tem outras lesões de pele, às vezes ele vem por uma queixa específica, mas ele tem outras lesões em outros locais que ele acha que não tem relação, mas na verdade tem. Como que está evoluindo aquela lesão? Se ela sempre foi daquele jeito, surgiu daquele jeito, ou se não, surgiu pequenininha, foi crescendo, depois ulcerou. Entender bem essa parte da evolução. Sempre, 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 toda lesão de pele que você avaliar, perguntar se dói, se tem prurido e se sangra. São os principais, assim, mas também questiona se tem perda de sensibilidade, se a sensibilidade está aumentada, pode ser também, às vezes, o paciente refere. E se o paciente já teve algum quadro semelhante prévio. Na história patológica pregressa, sempre perguntar se esse paciente tem histórico de cirurgias, de doenças, de alergias, não só alergias de pele, mas se ele tem outras atopias, rinite, sinusite, asma. Se é sempre importante questionar sobre o trabalho do paciente, se ele tem exposição laboral a alguma substância química, produto de limpeza, tinta, ou no trabalho ou fora dele também, nas atividades domésticas, por exemplo. Uso de medicamentos, super importante para o estudo da pele. Perguntar tanto os remédios que o paciente usa diariamente, no dia a dia, quanto aqueles que ele usa esporadicamente, e também aqueles que ele usou já há muito tempo. Isso é interessante de ver, gente, porque tem algumas doenças, algumas farmacodermias, né, as doenças da pele por fármacos, que elas aparecem ali 6 meses, 1 ano depois do paciente ter suspendido o remédio, sabe? Muito tempo depois dele ter feito o uso, eventualmente ainda pode manifestar alguns sintomas. Não é muito comum, mas acontece. Então, essa história de uso de medicamentos tem que ficar super bem esclarecida. Além, claro, de perguntar os hábitos de vida do paciente, se ele fuma, se ele bebe, se ele faz uso de alguma droga, se ele tem hábito de fazer exercício físico, como que é a alimentação desse paciente, tudo isso influencia. Outro item importante, exposição à radiação. Tanto a radiação solar, a radiação natural, quanto a radiação artificial, seja de aparelho de raio-x e de lasers e também de câmara artificial de bronzeamento, tá bom? A história familiar também é muito importante para a dermatologia, porque a gente tem um grande número de doenças infecto-contagiosas, que sempre que o paciente tiver essa doença, a gente vai ter que pesquisar os familiares. O grande exemplo é a hanseníase. Ela tem um alto contágio intradomiciliar. O paciente não transmite muito para pessoas que ele encontra eventualmente. Mas dentro de casa, a família, os filhos, os pais, ocorre grande taxa de transmissão. Então, sempre perguntar com quem que esse paciente mora, se os familiares já tiveram algum sintoma parecido, ou se tem histórico na família de câncer ou de outras doenças de pele. As neoplasias cutâneas, elas estão extremamente relacionadas pela história familiar. Então, geralmente, se o pai, a mãe teve, tem muita chance daquela lesão que você está avaliando ser um câncer de pele também, né? Principalmente nessa população mais branquinha. Em relação ao exame físico dermatológico, uma dica assim, inicial que eu dou para vocês, gente, tem que tirar a roupa do paciente, tá bom? Não tem como olhar parcialmente a pele, porque tem muito isso de lesões que estão escondidas, que o paciente não notou, que é em áreas que ele não consegue ver, como nas costas, nas nádegas. Então, é papel do dermatologista avaliar essa pele como um todo, e não só a pele, mas também os anexos, os pelos, os cabelos, as unhas e também as mucosas, tá bom? O exame físico dermatológico, a gente fala que ele se divide em 4 partes principais: a inspeção, a palpação, a compressão e a dígito ou vitropressão. E aí eu vou esmiuçar cada uma delas com vocês, tá bom? A inspeção, então, nada mais é do que olhar a pele do paciente. E a gente tem 2 formas de olhar. A forma mais simples, que é a ectoscopia, que é olhar a olho nu. A gente sempre indica, né? Na verdade, os livros descrevem assim,
que você olhe primeiro para o paciente ali numa distância de 1 metro, 2 metros dele, para você bater o olho e ver onde pode ser que tem uma lesão importante ali para você depois avaliar mais de perto. E no segundo momento, você avalia ali de uma distância de 20, 30 centímetros para ver o que você consegue enxergar de olho nu, que vai ser o que a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai aprender como descreve essas lesões com base com o que você está olhando no olho nu, tá? E a gente tem uma outra parte da inspeção, que é a dermatoscopia. A dermatoscopia a gente considera uma extensão do exame físico do dermatologista, é igual a ausculta cardíaca para o cardiologista, né? A dermatoscopia, ou seja, aproxima muito. E por que eu quero aproximar a lesão de pele? Porque às vezes, quando a gente olha de pertinho, a gente consegue ver detalhes da lesão que fazem a gente pensar mais em uma doença ou outra. Isso é muito importante nos cânceres de pele, porque na dermatoscopia você vê sinaizinhos que são estudados que indicam que aquilo lá é um câncer ou não é um câncer. E um dermatologista experiente pode ter uma acurácia de 90% dentro das doenças oncológicas da pele, o que é muita coisa, sabe? Então você deixa de fazer muita biópsia desnecessária, tirar a lesão desnecessária, e também você deixa de não biopsiar e não tratar lesões que são sim câncer de pele, tá bom? Aí eu trouxe para quem não conhece alguns tipos de dermatoscópios, tá? Todos esses são dermatoscópios. Esses daqui são os dermatoscópios, esses da periferia que a gente usa geralmente no dia a dia, tá? A gente tem que chegar a luz bem pertinho e olhar bem de pertinho aqui nessa lente. Igual nessa foto aqui. E esse daqui é um dermatoscópio mais tecnológico que projeta a imagem no computador, ele chama Photofinder. E ele realmente aumenta mais de 100 vezes a lesão de pele. Aí eu trouxe aqui para vocês entenderem um pouco da importância da dermatoscopia, uma lesão que, assim, na ectoscopia, que é essa lesão da esquerda, ela já parece ter alguns indícios de que não seja uma lesão benigna, tá? Que pode ser um melanoma e não uma pinta simples. Mas quando eu olho na dermatoscopia, eu tenho uma série de indicativos de que essa lesão realmente se trata de uma lesão maligna. Então, você vê claramente que ela tem umas 4 cores diferentes. Aqui você vê uma presença dessa área aqui mais rendilhada, que a gente chama de rede. Aqui na periferia, pode ver que o pigmento forma bolinhas, que a gente chama de glóbulos. Esses glóbulos na periferia, a gente também acende um sinal vermelho para melanoma. E assim vai, assim, a dermatoscopia é um tema à parte, assim, precisa de uma aula ou, melhor ainda, um curso só para aprender sobre isso. É muito extenso, mas eu quis trazer para vocês, porque no dia a dia do dermatologista, isso é o nosso exame físico também, tá? Em relação à palpação, é muito importante que a gente sempre palpe a pele, avaliando a elasticidade, o pregueamento, se tem dor, se a pele está móvel, se tem um nódulo ou uma pápula, se essa pápula ela é móvel ou aderida a planos profundos, tudo isso faz parte. Tem algumas lesões, depois eu vou mostrar para vocês na parte de lesões elementares, algumas doenças de pele, que elas são mais palpáveis do que visíveis. Você olha a pele e aparentemente não tem nada. A pele tá lisa. Mas quando você vai fazer esse pregueamento, a pele não forma prega, ou seja, tem um excesso de colágeno nessa pele, tá? Isso é muito típico da esclerodermia, também tem as paniculites, que é mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Então tem que palpar a pele. E outra parte da palpação, que faz parte do exame físico do dermatologista, é a palpação de linfonodos e nervos periféricos, tá? Linfonodos, principalmente para a gente pensar nos linfomas cutâneos, na micose fungoide e nas doenças infecto-contagiosas. E a palpação de nervos periféricos tem grande importância na hanseníase, né? Que também merece uma aula só para ela, é uma doença que acomete pele e nervos periféricos, e além das lesões de pele, ela causa espessamento neural. Às vezes causa espessamento sem causar lesão de pele. Então, o dermatologista tem que saber identificar esses nervos, palpar e ver se tem espessamento, dor, neurite, etc. Aí eu estou mostrando para vocês os nervos mais acometidos
pela hanseníase. A parte da digitopressão ou vitropressão, a vitropressão é quando você faz a pressão na pele com um vidro e consegue ver atrás dele. E a digitopressão é com o dedo mesmo ou qualquer outra superfície romba. Por quê? Qual que é a importância dessa parte do exame físico dermatológico? Para diferenciar as lesões avermelhadas. Então, a gente tem dois tipos de lesões avermelhadas. Pode ser um eritema ou uma púrpura. Laís, qual é a diferença de eritema e púrpura? Um eritema, gente, eu vou mostrar depois também nas lesões elementares para vocês visualizarem melhor. Mas um eritema é quando a doença de pele causa uma dilatação do vaso, e aí essa dilatação faz com que a pele fique vermelha, inflamada, tá? Geralmente é a inflamação que causa isso. E aí, quando você comprime a lesão, logo que você tira o dedo, ela tá branquinha. Por quê? Comprimiu o vaso, sumiu a lesão, certo? Se é por vasodilatação, faz todo sentido. Já a púrpura, ela teve um dano no vaso, um dano endotelial, e as hemácias saíram do vaso e ficaram na derme ou na epiderme. Geralmente é na derme, tá? E aí, quando eu aperto, eu não consigo fazer com que suma aquele sangue que está extravasado, porque ele não está dentro do vaso, ele está fora. Então, aí, como vocês veem nessa foto, são petequias, né? Com as púrpuras pontiformes, assim, pequenininhas, a gente chama de petequias. Então, eu tô botando um vidro em cima e pressionando, e ela não some e não melhora, porque não basta interromper a circulação dali. O sangue já extravasou e já tem hemácia fora do vaso, tá bom? Outra questão legal de avaliar na palpação da pele, na pressão da pele, são dois sinais que eu trouxe aí para vocês que o dermatologista gosta muito, que às vezes cai em prova de residência, tá? Aqui na foto vocês vão entender melhor. Esse primeiro aqui, sinal da esquerda, a gente chama de sinal de Zilleri, ou Zilleri. Ele é muito usado na pityriase versicolor, ele fica positivo na pityriase versicolor, que é quando o paciente tem essas lesões brancas, que é conhecido popularmente como micose pano branco. O médico pega e faz uma extensão na pele, como vocês estão vendo aí, e quando ele estende essa pele, a pele em cima da lesão, ela descama de maneira bem fininha, faz o que a gente chama de descamação furfurácea, que é como se fosse uma descamação em farinha mesmo, tá? Então, esse é o sinal de Zilleri. Aí, do lado direito, vocês têm o sinal de Nikolsky. O sinal de Nikolsky, ele é feito para avaliar lesões bolhosas. Geralmente, ele está positivo nos pênfigos, tá? E é você pegar uma área que tem uma bolha, e aí você, do lado da bolha, na pele sã, você faz uma pressão. Quando você faz uma pressão e o paciente tem pênfigo, tem essa doença mediada lá da epiderme, a bolha vai se estender para a região de pele saudável, tá bom? Aí a gente fala que é um sinal de Nikolsky positivo. E aí a última parte que a gente vai falar é a compressão. Então, a gente precisa comprimir a pele principalmente para duas coisas. Uma é para avaliação de edemas, então ver se tem cacifo, se não tem. Para quem não sabe, o cacifo é quando a gente pega um edema mole, aperta e fica lá o seu dedo marcado. Esse é o cacifo positivo, né? A gente geralmente escala ele de 1 a 4 cruzes. Então, 4 cruzes quando você aperta bastante, fica lá o seu dedo, e uma cruz quando é menos. E outra maneira de avaliar a pele por compressão é o dermografismo, que vocês veem aí nessa imagem. Os pacientes que têm urticária, que é uma doença alérgica, quando a gente passa na pele dele, faz uma pressão com um objeto de ponta fina e romba, geralmente a gente usa, tipo assim, a pontinha de uma caneta, e você passa a lesão, passa na pele sã, aliás, vai estimular que aconteça uma reação alérgica por eosinófilos ali naquela região, e aí, poucos segundos depois, o paciente aparece com essa lesão elevada, parece uma placa, bem certinho onde você
você pressionou, onde você escreveu, né, digamos assim. E aí o pessoal é criativo na hora de fazer o dermografismo. Inclusive os pacientes se divertem quando eles sabem que ele tem, mas geralmente a gente não faz isso não, tá, gente? Só faz uma avaliação rápida. Isso daí não é duradouro, tá? Fica também ali alguns minutinhos e depois sai. E agora sim, a gente vai começar a falar um pouco das lesões elementares. Deixa eu ver o horário. O horário tá... Acho que eu tô dentro ainda. Eu vou começar descrevendo as lesões elementares primárias pelas lesões de conteúdo líquido. A gente vai dividir as lesões de conteúdo líquido entre as de acúmulo circunscrito e as de acúmulo não circunscrito, tá bom? Então, começando para as de acúmulo circunscrito, as bolhas. Essa lesão acho que todo mundo conhece, todo mundo viu e todo mundo sabe descrever. As bolhas é acúmulo circunscrito ali na pele, bem externo, né? Ela pode ter conteúdo hialino, sanguinolento ou purulento. E aí a gente pode classificar essas bolhas, além do conteúdo, pela profundidade dela. Se assim, doenças bolhosas, né? Doença de bolhas é um monte de doença. Mas o que eu acho legal o aluno saber, ou pelo menos já ter ouvido falar, entre a diferença da bolha do pênfigo e a bolha do pemphigoide, que são duas doenças de pele ali muito importantes, doenças autoimunes. Eu vou passar aqui a imagem das duas lesões. Essa primeira aqui é uma lesão de pênfigo, gente. O pênfigo é uma doença autoimune, onde o anticorpo ataca uma proteína da epiderme do paciente. Não sei se vocês lembram da histologia, a pele tem a epiderme, depois a derme embaixo e depois a subderme, onde tem o tecido gorduroso, etc. A epiderme é aquela camada mais fininha da pele. Lembra aquela camada que a gente descasca quando toma muito sol? É aquela lá, é epiderme. E a derme já é uma camada mais profunda. Então, essa doença, a derme em si, ela se divide em várias camadas. Ela é fininha, mas histologicamente ela se divide em várias camadas. O pênfigo, ele é uma doença autoimune que vai atacar uma proteína da epiderme que fica no meio da epiderme, ou seja, ela é intraepitelial. Então, a gente chama essa bolha de uma bolha intraepitelial. Percebam que ela é uma bolha fininha. É uma bolha frágil, uma bolha que se encostar nela, ela vai estourar. Muitas vezes, pacientes de pênfigo, gente, eles já chegam, apesar de ser uma doença bolhosa, eles já chegam sem bolhas, porque as bolhas são tão fininhas, tão vagabundas, que elas já chegam todas estouradas. E aí tem um nome diferente que depois eu vou explicar para vocês como que fica isso aí. Já essa outra doença do lado é o pemphigoide. Como vocês podem ver, o pemphigoide, ele tem uma bolha que é mais densa, mais dura, parece aquela bolha de queimadura, que muitas pessoas já tiveram, né? Por que ela é uma bolha mais densa, mais dura? Porque o autoanticorpo do pemphigoide, ele não atua intraepidérmico, ele atua bem na junção da epiderme com a derme. Então, a superfície da bolha fica mais grossinha. E aí, essa é uma maneira importante de diferenciar as duas doenças. Então, sempre que tiver uma bolha mais tensa, mais dura, a gente pensa em pemphigoide, tá bom? Esse é um tema também um pouco mais difícil, mais complexo, tentei passar rapidinho, mas é um tema, assim, que merece uma aula só para ele, sem dúvida. Em relação a lesões de conteúdo líquido pequenas. Então, quando a gente tem uma bolha que é até 1 centímetro de diâmetro, a gente chama ela de vesícula. E aqui a gente tem a vesícula do herpes simples, tá? Bem conhecida também. E se essa bolha tiver conteúdo purulento, a gente chama ela de pústula. Aqui eu trouxe para vocês uma acne grau 2 também, acho que todo mundo já viu. E aí, o cisto já é uma lesão que ela tem epitério glandular ou queratinizado envolvendo ela. Então, já é uma lesão mais grossa, ela não é facilmente rompida, como uma bolha ou uma vesícula. Geralmente, para tirar essa lesão, a gente tem que cortar a pele, sabe? E tirar essa capa de epitélio que fica em volta dele. Essa imagem daí, gente, é um cisto sebáceo, muito comum na região do dorso e no couro cabeludo. E outra lesão de conteúdo circunscrito é o hematoma. O hematoma é uma coleção de sangue, tá? É o sangue que tem que estar realmente, assim,
em uma coleção, acumuladinho. Então, geralmente na pele, nem sempre a gente vê o hematoma, a gente só palpa. Aquilo que popularmente é conhecido como hematoma tem outro nome, eu já vou mostrar para vocês, para quem não sabe ainda. E o hematoma a gente não tem só na pele ou na subderme, tá, gente? Tem no corpo inteiro. Então, um paciente que sofre um trauma, um acidente, às vezes ele faz hematoma no baço, hematoma no rim, hematoma no fígado, enfim, todo lugar que tiver o acúmulo de sangue circunscrito, a gente chama de hematoma. E aí, em relação às lesões de conteúdo líquido não circunscritos, eu vou falar duas para vocês. O edema, que é o líquido fora do vaso. Nesse exemplo aí, eu trouxe para vocês um mixedema pré-tibial do paciente com doença de Graves. Você vê que o pezinho do paciente está bem inchado. Nesse momento, você vai apertar para saber se tem cacifo ou não, se seu dedo afunda ou não. E outro edema não circunscrito é a urtica. A urtica, gente, é uma lesão de uma doença que chama urticária, né? É a mais comum, mas tem outras doenças que causam urtica também. A urticária é uma doença alérgica que pode ser causada ou desencadeada por várias coisas e causa essa lesão que ela é mais bem delimitada que o edema, como vocês percebem. Inclusive, as bordinhas dela são mais elevadas e mais eritematosas, mais vermelhinhas, tá vendo? Olha essa daqui desse lado, como ela tá bem elevadinha e bem bonitinha. A urtica, ela pode ser vermelhinha, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, mas às vezes ela pode ser normocrômica, tá? Da cor da pele mesmo, e ainda assim é urtica. Agora a gente vai falar das manchas hipercrômicas, que é por acúmulo de pigmento. Aqui a gente tem uma mancha que é de uma doença chamada. Ai, me fugiu o nome. Melasma, por acúmulo de melanina na pele, né? Então, essa é uma doença de acúmulo de pigmento endógeno. Outros exemplos, por exemplo, a icterícia, quando o paciente tem um acúmulo de bilirrubina na pele, também é uma mancha hipercrômica por pigmento endógeno. Ou exógeno, como as tatuagens, a gente também considera uma mancha. E uma coisa interessante, qual a diferença de mancha ou mácula? Não tem diferença, tá, gente? Pode falar as duas coisas que estão certas. Acaba que mácula fica mais bonito, mais formal, enfim, é do jargão, mas é a mesma coisa que falar mancha, mancha não tá errado, tá bom? E aí, como que são as leucodermias? As leucodermias são as manchas mais claras. Elas podem ser hipocrômicas ou acrômicas. Essa daqui da esquerda é uma mancha hipocrômica. Você percebe que a pele tá mais clarinha, mas ela não tá totalmente sem pigmento. E aqui na da direita é uma mancha totalmente sem pigmento, tá? Essa daqui é um vitiligo, essa aqui é uma pitiríase alba. Existe um exame que a gente faz no consultório do dermatologia que chama lâmpada de Wood ou lâmpada de Wood. A gente usa aquelas lâmpadas de luz azul, sabe? Igual tem em balada, em festa, ou que o pessoal às vezes usa para checar a nota de dinheiro. É aquela luz que realça o branco. Então, a gente bota o paciente numa salinha escura e acende aquela luz. Se for uma lesão acrômica, ela vai brilhar muito, vai realçar muito. A lesão hipocrômica realça menos, tá? Então, isso é uma curiosidade legal da semiologia dermatológica. Em relação às lesões vasculares, então agora eu vou demonstrar isso que eu expliquei para vocês da parte da digitopressão ou da vitropressão. O eritema ou exantema, ele é esse tipo de lesão aqui, tá vendo? Se você chegar e apertar o rostinho desse paciente, onde você pressionou o seu dedo, vai sumir. Por quê? Porque esse eritema é secundário à vasodilatação. Esse daí que vocês estão vendo é um eritema escarlatiforme, típico da escarlatina, tá? Então, geralmente dá em face, polpa região perioral, percebe que a boquinha dele não tem nada, acomete as flexuras muitas vezes, sabe? E diferente desse aqui, esse aqui é um eritema morbidiforme, ele é típico do sarampo, surge no centro, depois vai para a periferia, e ele é morbidiforme porque ele tem regiões de pele sã entremeada, tá vendo? Entre o eritema tem regiões de pele sã.
E essa daqui, gente, é uma eritrodermia, já é um eritema bem mais grave, bem mais intenso, com descamação da pele e que acontece também em doenças mais graves. Então, isso aqui pode ser uma farmacodermia, né, uma reação a drogas, pode ser uma psoríase eritrodérmica, pode ser uma síndrome de Cesari, que é um linfoma cutâneo. Então, você vê esse paciente, você já fica alerta, porque além das doenças que causam serem mais graves, ele tende a complicar mais, tá? As lesões purpúricas, então, como eu expliquei para vocês, é quando realmente extravasa o sangue do vaso para a derme. Aí eu trouxe algumas para exemplificar. Essa daqui é a equimose, que eu falei para vocês que popularmente às vezes o pessoal fala, eu tô com hematoma aqui no braço. Só é um hematoma se você palpar e sentir que tem um caroço de sangue. Se for só a lesão de pele, é uma equimose. E essa lesão aqui, ela tá bem legal porque ela mostra as fases da equimose e como ela vai evoluindo conforme aquela hemoglobina vai se degradando. Então, geralmente ela começa assim vermelho, meio vinho, vai ficando roxa, depois é marronzada, até evoluir para um amarelo esverdeado, que é quando a hemoglobina já está degradada e depois a lesão some. A petequia como eu já tinha falado, né? É a púrpura pontiforme, bem pontualzinha, assim. Quem já atendeu dengue, por exemplo, já deve ter visto petequia. E a víbice é quando a púrpura é linear, assim, fininha, parece uma cobrinha. Aqui essa lesão é uma estria de pele comum na fase inicial, tá bom? E agora vamos para as lesões sólidas. Essa primeira aqui é a pápula. A pápula, no livro, dependendo da literatura que você lê, eles diferem um pouco no tamanho da pápula. Tem gente que fala que a pápula é quando é até 5 milímetros e tem gente que fala que a pápula é quando a lesão elevada é até 10 milímetros. Mas, de fato, ela é uma lesão elevada e bem pontiforme. Aqui vocês veem uma acne, então são várias papulinhas. Ela quase não tem pústulas. Lembra que a gente viu que é com o conteúdo de pus? Mas tem muitas, muitas, muitas papulinhas. E a placa, algumas literaturas descrevem como um local de confluência de pápulas, ou seja, várias papulazinhas juntos. Mas isso na prática às vezes não é muito vista. Então eu prefiro que vocês lembrem da placa como uma lesão elevada e plana. Aqui nessa imagem, a gente tem um paciente com psoríase. Aqui no cotovelo é bem típica essa lesão, tá? E aí, se você fosse descrever num prontuário, você descreveria como uma placa eritematosa, porque ela é vermelhinha, descamativa. Aí eu vou ensinar vocês a classificarem as escamas também mais pra frente, que a escama é uma lesão secundária, né? E aí, quando essa lesão sólida tem de 1 a 3 centímetros, a gente chama ela de nódulo, que é o exemplo dessa lesão aqui. Esse aqui é um nódulo que é muito característico de CBC, que é o câncer de pele mais comum, carcinoma basocelular. Ele é bem circunscrito, não é maior que 3 centímetros, é assim. A goma é quando você tem um nódulo ou um tumor e ele se liquefaz no centro, gerando uma úlcera ou uma fístula, tá? Eu vou explicar também a diferença para vocês dessas duas coisas, mas aqui nessa imagem de goma sifilítica, né, da sífilis terciária, você pode ver que o paciente tinha um nódulozão e ele sofreu uma necrose central, provavelmente, e formou uma úlcera. Nesse caso aqui é uma úlcera, tá? E quando esse tumor é maior, tem mais que 3 centímetros, a gente chama ele de nódulo. Por último, vegetação. A vegetação é uma pápula de superfície verrucosa, geralmente pediculada. É uma verruga, né? A gente conhece popularmente como uma verruga, a gente pode descrever também como uma vegetação. Tem vezes, gente, que o paciente realmente forma uma placa de vegetação, ou seja, muitas, 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 muitas verrugas, e aí no lugar de ter um pontinho só, ele tem uma placa verrucosa. Pode acontecer também, tá bom? E aí a gente vai para a última parte da aula, que são as lesões elementares secundárias.
Então, eu vou começar falando para vocês das alterações de consistência da pele. Então, às vezes, esse é o tipo de lesão que mais a gente palpa do que o que a gente vê, tá bom? A atrofia é quando o paciente tem perda de algum elemento cutâneo. Então, quando a gente estuda lá na histologia, todas as camadas da pele certinho, e alguma doença acaba por degradar uma ou mais dessas camadas, os pacientes sofrem atrofia da pele. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de líquen plano escleroso. Esse líquen deu tanta atrofia nessa mulher que ela perdeu os pequenos lábios da vagina, tamanha a atrofia. A outra é a cicatriz, acho que essa eu não preciso explicar, todo mundo conhece, é uma lesão de alteração de consistência causada por lesão da pele, né, por destruição da camada da pele, e a liquenificação. A liquenificação, ela é uma lesão estrutural causada por excesso de prurido. O paciente coça a pele excessivas vezes. Então, muitas vezes ele tem outra doença que causa essa coceira, por exemplo, uma dermatite atópica, uma dermatite de contato. E aí, passado lá anos coçando, o paciente forma isso aqui, uma hiperqueratinização da pele, a pele fica mais grossa e forma sulcos. Na verdade, a gente tem esses sulcos na pele, mas por conta da liquenificação, os sulcos ficam mais visíveis e a pele fica brilhante desse jeito, tá bom? Isso é a liquenificação. Daí a esclerose foi o que eu expliquei para vocês naquele momento da palpação da pele. A esclerose é quando o paciente tem uma doença de colágeno, por exemplo, que deposita muito colágeno na pele e a pele perde essa elasticidade natural que a gente tem, fica uma pele dura. A esclerodermia é uma doença típica que causa isso. Também é uma doença autoimune, tá? E às vezes a pele até aparenta normal, até aparenta uma pele bonita, lisinha, mas quando você palpa, não forma prega, não forma, e isso limita os movimentos do paciente e traz muita perda de qualidade de vida, tá? Às vezes a esclerodermia é limitada à pele, mas ela também pode ser uma doença de acometimento sistêmico, aí tem um monte de outros problemas que podem ter na doença, tá? E a outra alteração, a outra lesão que eu queria falar é a queratose. A queratose, ela é uma lesão causada por espessamento da camada córnea. Aqui vocês vão conseguir visualizar melhor. Isso é um ceratocantoma, tá? E tem outra lesão que chama corno cutâneo, que é quando essa parte aqui branquinha, amarelada, ela vai crescendo, até ficar realmente muito parecido com o chifre de um animal. E por que isso acontece? Lembra que eu falei para vocês que a epiderme ela tem várias camadas, cada uma com a sua função? Então, uma das camadas dela é essa tal de camada córnea. É uma camada extremamente rica em queratina. E essa queratina, ela é muito importante para manter a hidratação da pele, manter a água, fazer função de barreira, tudo mais. Então, quando tem uma doença que aumenta a queratinização, aumenta a camada córnea, ela começa a produzir queratina, produzir. E o chifre dos animais é pura queratina. Então, realmente o aspecto fica meio parecido, assim. É uma coisa que traz muito desconforto estético para o paciente, mas além disso, pode estar relacionada à neoplasia de pele também. Então, às vezes a gente biopsia e vem realmente um câncerzinho de pele, tá bom? Agora a gente vai por alterações por perda de substância da pele. Começando pela crosta. Se eu fosse falar o nome da crosta, eu acho que seria casquinha. Tipo, para você falar, tá com uma casquinha de tal jeito. Não, vamos descrever de jeito correto. O jeito correto é a crosta. Então, a crosta ela é causada por essa perda de substância e extravasamento de algum líquido que depois secou. Então, pode ser um líquido hemático, um líquido sérico ou um líquido purulento. E aí, se for líquido hemático, forma essa crosta hemática que vocês veem aqui na lesão, tá? Resto de sangue mesmo que coagulou. Poderia ser hemática ou serohemática, poderia descrever também, porque tem uns pontinhos mais clarinhos, né? A crosta pustulosa, né? Decorrente desse extravasamento de pus. E a crosta melicélica,
que é essa crosta aqui, bem típica, que indica pra gente infecção por germe gram positivo, tá? Essa imagem vocês precisam gravar, pessoal da pediatria principalmente, isso é um impetigo, tá? Muito comum essa doença em crianças, e ela dá essa crosta cor de mel, por isso que chama melicélica. Ninguém vai querer comer mel hoje. Em relação à perda de substância, agora sim, mais profunda, o que eu vou explicar para vocês? Lembra que eu falei que às vezes o paciente do pênfigo, ele tem a bolha tão vagabunda que chega para o dermatologista sem bolha? Então, ele perde essa bolha de pele fininha e fica com uma lesão parecida com essa daqui. É uma erosão ou uma exulceração, tanto faz. Desculpa, tanto faz, tá? E aí você tem perda somente da epiderme, então realmente é mais fininho. A lesão não chega a atingir a derme, porque se você vê que atinge a derme, chama úlcera. Tá vendo como a lesão é mais profunda? Não deve estar só na epiderme isso aí, né? Essa primeira, então, é um pênfigo, e essa outra lesão que eu tô mostrando para vocês é uma leishmaniose tegumentar, uma leishmaniose cutânea, que também é chamada de úlcera de Bauru. Então, é tão característico que até leva o nome da doença. Vocês podem ver que essa úlcera, ela tem a borda bem elevada, bem definida, mais avermelhada, a gente chama isso de borda em retrato. Enfim, assim é uma úlcera, tá? Quando tem acometimento até da derme. Pode ser mais profundo? Pode, eu já vou explicar para vocês, tá bom? Escama. Eu queria explicar para vocês diferenciar os dois principais tipos de escama. Escama é perda dessa parte da pele, geralmente acontece acúmulo de queratinócitos na epiderme, tá? Na derme. E essa daqui que vocês estão vendo, ela é uma descamação lamelar. Por quê? Vocês veem que realmente saem lascas de pele do paciente. Essa foto aqui é uma psoríase. Às vezes, gente, os pacientes de psoríase, eles têm tanta descamação, que eles têm que ficar varrendo a casa muitas vezes, porque é uma descamação importante, é uma descamação grossa. Diferente dessa outra que eu já mostrei antes para vocês. Na imagem é difícil de ver, mas ao vivo no paciente é muito característico. É a descamação furfurácea da micose pano branco, né? A ptiris versicolor. Essa descamação, ela é muito fininha, ela é igual uma farinha mesmo. Não vai ser essa que vai sujar a casa, sabe? Bem diferente da descamação lamelar. Em relação à escara. A escara é quando tem na pele uma área de necrose, como nesse exemplo aqui. Essa daqui é uma escara de decúbito, tá? Como vocês podem ver, toda essa parte preta aqui é necrose, é tecido morto. Isso aqui, gente, atrapalha muito cicatrizar, não cicatriza. Então, o que tem que ser feito nessa lesão, além, claro, da prevenção, de evitar que o paciente fique muito tempo nessa mesma posição, porque é a pressão do corpo sobre a pele que causa isso, a gente tem que debridar, tirar essa necrose aqui, e aí no lugar de uma escara a gente vai ter uma úlcera, certo? Esse aqui pode ser bem profundo, óbvio, pode passar a epiderme, mas essa lesão aqui é bem característica de uma escara, sempre que tiver necrose. A fissura já é essa lesão linear, ela também é um pouco profunda, mas é estreita, é igual a fissura do solo mesmo, bem parecida, inclusive. E a fístula, gente, é quando tem comunicação da lesão com uma parte mais interna do corpo, assim. Pode ser na subderme, mas às vezes pode ser até num órgão mais interno. Se esse órgão tem uma coleção de pus, uma coleção de líquido, uma infecção que forma um canal e drena pela pele, espontaneamente ou não, que às vezes a gente causa essa fístula, né? Às vezes o cirurgião quer fazer uma fístula para drenar um pus, às vezes que tá lá, sei lá, na vesícula. Quando tem essa comunicação de uma infecção, de um ponto de pus interno com a pele, a gente chama de fístula, tá bom?
E é isso, gente. Eu sei que é muita coisa. Essas coisas de descrever lesão é uma coisa que a gente tem que treinar, fazer, e vai pegando com o tempo. Às vezes a gente esquece e tudo mais. Eu até mandei para Mariana da Liga um resumo para vocês, um mapa mental meu que eu mesma fiz. Para vocês revisarem quando vocês tiverem dúvida, quiserem dar uma olhada, porque é um pouco extenso mesmo esse tema, mas é muito legal, assim, eu acho que aprender a ver a pele é essencial para qualquer médico, porque a pele, ela dá muitos sinais pra gente, e essa é a parte mais bonita da dermatologia, eu acho, você conseguir fazer o diagnóstico de uma doença sistêmica, de uma doença que o paciente tem, sei lá, no fígado, no sangue ou no rim, ou no intestino, só de olhar a pele, que é uma coisa tão simples e tão fácil, mas que às vezes os médicos não valorizam, né? Pelo menos eu acho assim. E é isso, se tiver alguma dúvida, Cris, se você quiser, se eu não sei se aí tem algum chat, algum lugar que o pessoal pode me fazer perguntas ou quiser que eu volte em alguma parte da aula, porque eu falo muito rápido, mas fiquem à vontade. Não, não, foi ótimo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar pelo chat do YouTube mesmo, pelos comentários, que a gente vai ler aqui. Mas eu acho que a aula foi muito boa, foi bem esclarecedora. Ai, obrigada. Eu tirei a minha apresentação aqui, mas só para ver aqui se vocês estavam digitando alguma coisa, mas se precisar eu volto, tá? Aí eu queria perguntar um pouquinho de uma coisa que não tem muita relação com a aula de hoje, mas que todo mundo tem muita curiosidade, então vamos lá. Como é que foi a Uhum. tua preparação para entrar nesse mundo da dermatologia, residência e tudo mais? Como é que foi essa tua descoberta de que era isso que você queria fazer? Tá. Então, eu ainda falei para Mari, se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer depois uma aula só sobre isso, tanto de preparação, assim, não sei, algum tema que vocês quiserem, eu super faria, assim. Mas enfim, respondendo para você, Cris, quando eu entrei na faculdade, eu achei que eu ia fazer pediatria, porque eu gosto muito de criança e continuo gostando. Mas quando eu passei na especialidade, não era o que eu esperava, sabe? Eu fiz várias coisas, assim, eu fiz liga, eu fiz trabalho, eu fiz estágio, até realmente eu me convencer que não era o que eu queria. E eu sempre fui uma pessoa muito decidida, então para mim era um pouco agoniante, assim, não saber o que eu queria. E as pessoas sempre falavam: ah, você tem cara de dermato, você leva jeito para dermato, acho que você ia gostar, tal. Mas né, não, no começo da faculdade, eu acho que dermatologia é uma coisa muito abstrata para o aluno, né? Eu pensava assim, nossa, eu vou fazer 6 anos de faculdade para depois ficar fazendo botox, assim, na minha cabeça, dermatologista só fazia isso. Mas aí, quando eu estava no quarto ano, eu tive uma aula, eu tive um primeiro contato com o professor de dermatologia, gostei muito, me interessei, fui conversar com ele, e aí a partir daí eu comecei a acompanhar ele. E aí eu queria fazer logo um estágio. Eu acho que estágio é o melhor jeito da gente descobrir se é aquilo que a gente quer mesmo. Tipo, a gente ir ficar um tempo vivendo a rotina, é, como funciona, como é o dia a dia. Na época, a minha faculdade só aceitava estágio para dermatologia para quem era do sexto ano, mas uma das residentes que eu acompanhava me orientou a procurar um hospital aqui, que tem aqui no interior de São Paulo, que é um hospital só de dermatologia. Tipo, é muito legal, um hospital só de dermato. E aí eu fui, pedi o estágio, fiquei um mês lá e me apaixonei, assim. Foi o que me tirou realmente todas as dúvidas. Depois de um tempo eu não me via fazendo outra coisa, tanto que eu formei, eu demorei 2 anos para passar. Foi muito sofrido, foi muito difícil passar, mas assim, eu não me arrependo em nenhum momento, assim, sou extremamente realizada na minha especialidade, acho que não daria mesmo para fazer outra coisa, é uma coisa muito louca, eu acho, assim, quando você descobre o que você quer, porque muitos dos nossos colegas médicos, às vezes, eu acho que ainda estão se encontrando, ou gostam mais de uma coisa, ou não gostam de nenhuma. Mas assim, eu gostei muito, eu achei que esse tempo que eu fiquei me esforçando valeu a pena, né? Vocês que estão na faculdade ainda já devem saber que existem outros caminhos para trabalhar com pele que são caminhos mais fáceis, mas que talvez não sejam caminhos tão corretos.
ou pelo menos caminhos ideais, e eu acabei optando pelo caminho mais difícil, mas não me arrependo, acho que eu fiz a coisa certa. E é isso. Se você tiver mais alguma outra curiosidade, pode perguntar. Acho que a gente ainda tem um tempinho aí tranquilo. Não, eu não tenho mais nada, não. Só queria realmente agradecer pela aula, foi incrível. E você, além de uma médica incrível, é uma pessoa incrível. Então, muito obrigada de novo. Obrigada, obrigada pelo carinho de todos vocês. Eu fiquei super feliz com o convite, tá bom? Gente, a Mariana ou a Thay vão mandar no chat o link para confirmar a presença, tá? Então, boa noite a todos e até a próxima aula daqui 15 dias. Tchau, gente. Obrigada.